Olá, bom dia a todos e todas presentes neste primeiro Congresso de Jazz do Brasil. Agradeço o convite da professora Marília Guiller para essa iniciativa importante e felicito vocês nesse 29 de junho, que é o dia de São Pedro, que é o encerramento dos festejos juninos aqui na região Nordeste, muito característicos da região. Eu falo aqui de Salvador, capital da Bahia. E parece que isso não tem nada a ver, né, com o tema, mas tem tudo a ver. Os jazzes eram convidados, e muito convidados, para fazer parte dos tridos de Santo Antônio, das trezenas, das festas de São Pedro. E eles tocavam músicas como essa aqui. Bom, antes de começar, eu gostaria de dizer que esse trabalho é baseado na minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2014 no programa de pós-graduação da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em etnomusicologia, orientado pela professora Laila Rosa. A agência de fomento era a CAPES na época, continua sendo agora no doutorado. Bem, gostaria de falar algumas coisinhas antes de entrar no sujeito, né, assim, no jazz propriamente dito. Minha pesquisa começa ainda na graduação, enquanto eu fazia iniciação científica com a professora Angela Luni. E veio da curiosidade de ouvir o nome jazz falado muito pelas minhas tias, pela minha mãe, pelos meus tios. Bom, então, durante o período de pesquisa eu descobri que jazz era um nome popularmente dado às jazz bands que tocavam aqui em Salvador, na época em que os meus tios, minha mãe, eram crianças, eram adolescentes. E eles ouviam muito o nome. E eles eram muito atuantes aqui na Bahia, na década de 50, que é o meu recorte temporal, como vocês podem ver no slide. E ficaram conhecidas assim para a eternidade, para a posteridade. Bom, os jazz chegaram num Brasil, numa Bahia, em Salvador muito diferentes, né? Como eu acabei de dizer, o meu período de pesquisa se atém à década de 50, então vocês podem ver que o Brasil era bem diferente, né? O Brasil não tinha o estado de Tocantins, por exemplo, não tinha divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e internamente havia muitas diferenças geográficas. E os jazz chegam nesse país considerados um híbrido, ora de orquestra, ora de banda filarmônica, de banda militar. O Zuzalum de Mello, em um dos seus livros que se chama Música nas Veias, cita que os jazz chegaram, as jazz bands no caso, ele fala do Rio de Janeiro, para substituir as orquestras de baile, que eram muito populares naquele momento até então. Quando a gente chega na Bahia, quando eu cheguei na Bahia, durante a pesquisa, que é uma Bahia que tem feições muito parecidas a essas aqui, que são atuais, eu encontrei registros das jazz bands já na década de 20, meados da década de 20. Encontrei registro no Jornal à Tarde, de 1925, falando da apresentação de um jazz em Mar Grande. E aí, ainda chamando de jazz bands, em Mar Grande, numa igreja. E eu encontrei também registros de atuação na cidade de Nazaré, na cidade de Cachoeira, em Urandi, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, além de Mar Grande que eu citei, né? É importante frisar que essas cidades todas, à exceção de Vitória da Conquista e Urandi, se não me engano, ficam em região litorânea ou em região de rio, como é o caso de Cachoeira. E é importante frisar porque isso dá uma noção da importância do mar e do rio, né, dos portos, enquanto
pontos de chegada e partida, de troca de músicas, de instrumentos, de discos, tudo que alimentava as jazz bands, né, naquele momento. Bom, os jazz bands, as jazz bands, os jazzes, conhecidos popularmente aqui em Salvador, não chegam nessa Salvador. Essa é a Salvador atual. Eles chegam nessa Salvador do slide seguinte, que é uma Salvador com uma costa muito maior, né, que abrange o hoje município de Lauro de Freitas, o farol de Itapuã, o farol da Barra e uma área maior aqui dentro da Baía de Todos os Santos. Hoje muitos desses municípios são emancipados de Salvador. E era por essa área que as músicas, os discos, os instrumentos chegavam, uma área muito maior, né, dá para perceber. E os primeiros registros do nome Jazzy eu encontrei num artigo do Jornal à Tarde de 1940 e depois em um de 1950, numa seção do mesmo jornal, chamada Avisos de Sociedades, onde os clubes anunciavam suas festas. Bom, instrumentação, repertórios, músicos e relações de gênero. A instrumentação presente no jazz nesse período em Salvador era muito parecida com essa que a gente vê nessa foto do Jazz América, nos anos 40, onde estão presentes bateria, trombone, trompete, banjo e saxofones, né, a estrela, né, da formação. Haviam também outros instrumentos, bongô, pandeiro, cavaquinho, agogôs, e também havia a presença de instrumentos dos cultos afro-brasileiros, como o rum, o upi e o leque, são 3 tambores que acompanham os rituais de candomblé. Há alguns relatos da presença desses tambores na instrumentação dos jazzes. Há também relatos da presença das tumbadoras. E aí algumas pessoas dizem que as tumbadoras, na verdade, faziam as figuras rítmicas que o rumpi e o lé costumavam fazer nos terreiros de candomblé naquela época. Outras pessoas dizem que o rumpi e o lé estavam lá. E outras ainda dizem que ambos estavam juntos, produzindo as sonoridades. Uma pausa para falar das sonoridades. Eu não trago exemplos musicais da época, porque eu não os encontrei ainda. As gravadoras musicais de Salvador são dos anos 60, uma época que os jazzes não estavam mais em grande atuação. Então, os exemplos musicais que eu trago são exemplos citados pelas pessoas que foram entrevistadas, de lembrarem de terem ouvido essas músicas, como essa aqui. Vou passar para o próximo slide para falar de relações de gênero junto com relações étnico-raciais, porque as duas andavam a par e passo naquele período. Os músicos se apresentavam em clubes, em casas, em cinemas. As relações entre homens e mulheres foram relatadas várias vezes durante as entrevistas, já que, para começo de conversa, não haviam músicos e musicistas, haviam músicos. As mulheres não tocavam fora de casa, as mulheres tocavam só dentro de casa, as mulheres não tocavam nas filarmônicas, por exemplo, que eram um dos maiores fornecedores de músicos para os jazzes naquele momento. Mas as mulheres cantavam. Eu conversei com uma das cantoras daquela época, a Claudete Macedo,
e ela relatou suas experiências cantando com jazz, sobretudo com jazz e Brazilian Boys. E ela falou um pouco da ausência de mulheres entre instrumentistas, ela me confirmou isso, dizendo inclusive que as mulheres eram reservado o lugar de cantoras mesmo, né? Que era um lugar, inclusive, de protagonismo em outros ambientes musicais, como nas rádios naquela época, né? A época áurea da rádio. Mas nos clubes elas estavam acompanhadas, mas estavam. Porque se não estivessem acompanhadas, elas eram meio que mal vistas. Mesmo as dançarinas, haviam dançarinas profissionais que atuavam nos clubes, eram vistas um pouco com reservas se estivessem desacompanhadas dentro dos clubes. Né? Então, as relações entre homens e mulheres eram dessas feições. Já as relações étnico-raciais tinham muito a ver, muitas relações com os espaços aonde os jazzes tocavam. Esses são dois clubes, dois dos dois clubes onde os jazzes atuavam, o Yacht Club e o antigo Clube Espanhol, que hoje não existe mais. Na região ficavam o Amazonas e o Palmeiras. Eles recebiam jazzes de maneiras muito diferentes, sobretudo quando se tratava das relações em relação à raça. Os jazzes que tinham mais negros em sua composição, como o Brazilian Boys, citado muitas vezes nas entrevistas, não podiam entrar pelo mesmo lugar que a plateia entrava, ou que os músicos brancos entravam nos dois clubes do slide anterior. Eles não podiam entrar em contato com a plateia, não podiam falar com as pessoas na plateia, porque eles eram majoritariamente negros. Já no Amazonas e no Palmeiras, isso não era um problema, porque o Amazonas e o Palmeiras recebiam um público diferente. Recebiam negros e pobres que moravam ali na região, enquanto os outros dois recebiam as elites da cidade daquela época. Então, eles eram tratados de maneira muito diferente. O Carlos Lázaro da Cruz relata isso em uma das entrevistas que ele me concedeu, falando de algumas experiências de ter que entrar por trás em alguns clubes pelo fato de ser negro. O Almir Pereira relata na sua entrevista a própria percepção em relação à produção musical do Brazilian Boys e do Britinho e seus Stukaris, dois jazzes muito famosos naquela época na cidade de Salvador. E ele reputa ao Brazilian Boys uma latinidade ligada à negritude, ao fato de eles serem negros, maior swing, maior balanço. Enquanto para ele, Britinho e seus Stukaris era mais americanizado, mais acadêmico, e ele reputa isso ao fato de eles serem brancos. Ele fala isso aqui nesse trecho, né? E aí, então eu reputo isso a um contexto histórico e cultural, né? De leitura. E não a uma determinação, como cita a Rita Segato, né? Num dos textos dela. Não eram os músicos quem faziam esse tipo de distinção, inclusive o Almir fala aqui no finalzinho, né? Mas eu acho que isso não era um processo propositado. Nenhum dos músicos que eu entrevistei me relatou que isso era propositadamente escolhido, assim, escolho negros e escolho brancos para ter tal efeito, ou porque toco melhor com. Isso acontecia. E era lido dessa forma pela plateia, pelos frequentadores, pelas pessoas que iam dançar. Bem, aqui são algumas das referências que eu usei para construir essa apresentação. Agradeço muito a vocês o convite e a oportunidade mais uma vez. Espero estar presente em algum momento aí com vocês para falar um pouco mais sobre os jazzes aqui na cidade de Salvador. Até a próxima!